A Estrela Verde, coleção de narrativas de Divaldo Franco. 10. A Estrela Verde, uma lenda de Natal. Finalizando este segundo volume da coleção, uma evocação do Natal. Divaldo Franco toma como base este conto para uma referência ao verdadeiro sentido desse momento em nossas vidas, representativo do convite ao amor, à bondade, à solidariedade e à compaixão das criaturas umas pelas outras, para que sejamos felizes com a presença de Jesus em nossas paisagens interiores, abrindo-lhe nossos corações. Somente assim o Divino Amigo em nós renascerá a cada dia, acompanhando-nos para que sejamos seus mensageiros na difusão da esperança e do bem, tão necessários aos que vivem em aflitivas dificuldades. Não temos a data especificada na fonte onde coletamos esta lenda, mas retiramo-la de uma gravação realizada pelo Estúdio Alvorada, sediado na Mansão do Caminho, nas antigas fitas cassetes. Conta-se que, em certa ocasião, todas as estrelas pediram a Jesus para visitar a terra. Vieram numa corte de luzes e de anjos, e aqui permaneceram desde as 22 horas do dia 24 até as 25 horas da manhã do dia 25 de dezembro. Passearam pela terra, iluminaram os vales, desceram as baixadas, chegaram aos pântanos, derramaram a luz abençoada sobre os lagos, sobre os rios e sobre os mares e os oceanos. Depois de haverem cumprido a sua missão, que era homenagear a estrela de primeira grandeza, que um dia mergulhara no corpo e fora nosso Senhor Jesus Cristo, voltaram ao zimbório para serem colocadas nos seus devidos lugares. Então, a partir das 5 horas da manhã, aquele maravilhoso cortejo que descera a terra começou a retornar, deixando uma paisagem feérica entre o mundo ainda em sombras e o infinito ainda mais escuro. Lentamente, cada uma delas foi tomando seu posto e derramando claridade sideral. No posto celestial, o apóstolo Pedro, o zelador das claridades luminíferas do cosmo, começou a contá-las. Jubiloso foi registrando a presença das estrelas mais grandiosas, que ocuparam espaços que ficaram em sombras, e agora recuperavam o seu brilho. Cheio de emoção, passou o dia enumerando-as. 1.394.000, 2.252.000. Já pela meia-noite, chegara a cifra fabulosa de 9.999.999.999 estrelas. Fixando mais um ponto a atenção e tornando-se um tanto apreensivo, reflexionou. Que coisa peculiar! Estava a lembrar-se que haviam descido à terra 10 bilhões delas. Por que agora uma não havia retornado? Simão Pedro, um tanto exausto em face da luta fatigante do dia, voltou à atividade fabricante de recontá-las, passando de meia-noite até o meio-dia, enumerando-as e anotando-as com o mesmo carinho e júbilo. Quando já estava pronto a terminar a tarefa, eis que registrou o mesmo número, faltando, como na outra contagem, uma. Ele achou que era o cansaço da idade, a velhice com seus achaques. Os olhos deveriam agora estar fatigados das 2 noites de insônia. Resolveu dormir por algum tempo. Quando a tarde foi novamente coroando-se de astros, ele voltou à contabilidade. E começou com tranquilidade. Contá-las-ei pelas cores. Então,
Recontou-as e havia falta de uma delas, não havia dúvida. Depois, ele sabia quantas eram as estrelas de todas as cores. Ficou emocionado, porque através desse processo ele podia facilmente identificar a estrela que faltava. Se é que faltava. E se por acaso não faltasse, ele se enganasse, disporia de um número menor para uma nova recontagem. Em seguimento, contou as estrelas vermelhas e conseguiu detectá-las todas. Contou também as estrelas amarelas e lá estavam todas elas fulgurantes. Por fim, contou as estrelas violetas, que conseguiu com a maior facilidade observá-las. Pedro agora sorriu, pois que estava sendo correta a contagem. A meia-noite estava estuante, pois faltava apenas uma pequena revisão. E recontou-as. Assim procedeu com euforia, mas faltava uma estrela, não havia dúvida. E exatamente aquela cuja cor era verde. Foi nesse momento, então, que uma estrela desligou-se da Via Láctea e derramou a sua claridade sobre o mundo em sombras. Havia-se passado 3 noites após o Natal. Simão, evocando a noite maravilhosa da estrela de Belém, olhou na direção daquela claridade que tombava sobre o mundo. Viu naquele lusco-fusco de prata, no meio das trevas, uma claridade que lampejava aqui e ali, mudando de lugar. E perguntou então à estrela Lápis Lazuli: o que se passava na terra? Ela respondeu-lhe: das 10 bilhões que fomos, quase todas voltamos. Havia alegria em nós por termos repetido a noite abençoada de Belém. Mas uma de nós pediu licença para ficar no mundo, porque apesar de ser a noite santa de Natal e os homens beligerantes haverem estabelecido uma trégua, haviam programado que logo depois, na mesma paisagem que Jesus nasceu, a guerra voltaria. Em toda a terra, os homens belicosos e ingratos continuariam a lutar com a sua violência na batalha funesta da guerra que travavam. Então nos pediu que disséssemos ao Senhor Jesus que em sua homenagem permaneceria no mundo para que o desespero não tomasse conta dos corações em definitivo. A estrela que não voltou é a estrela verde, a estrela da esperança, que, em nome do menino nascido na manjedoura, viaja de lugar em lugar para levar aos homens a certeza de que, enquanto ela brilha nas trevas do mundo, ele ainda está de bem com a humanidade. Até hoje, a estrela mágica da esperança, verde e pura, como a esmeralda feita de luz, continua fulgurando no coração dos infelizes, derramando claridade nas almas entenebrecidas e chegando àqueles que estão cansados da luta, abrindo-lhes um espaço de luz para não se deixarem vencer pela crueldade da avareza, pela ingratidão do egoísmo e pela amargura dos sofrimentos humanos. Em certa ocasião, na Canabrava, bairro onde antigamente se jogava o lixo da cidade, em Salvador, Bahia, um dos meus meninos que participara da distribuição das fichas para o atendimento social que iríamos promover, retornou muito espantado e falou-me: Tio Divaldo, o senhor não pode fazer ideia do que é aquilo lá. De fato, meu filho, respondi-lhe, não faço ideia, embora haja ido lá muitas vezes. Você teve a visão de quem foi por primeira vez, porque nós sempre os poupamos da visão das paisagens afligentes do mundo, e para que não tenham direito de se queixar e reclamar da vida agora, que já são rapazinhos, irão enfrentar essas paragens torpes do mundo, nas quais os seus pés deverão caminhar. Ele ainda acrescentou:
Tinha uma mulher que me pedia a ficha e falava: ainda estou com fome. Estou aguardando que venha o lixo para retirar a comida dos meus filhos e a minha, e ainda apanhar aqueles que são catadores mais rápidos, porque há dias aqui nem do lixo posso retirar para os meus filhos. Ele estava pálido e trêmulo quando concluiu: que coisa bárbara! Mais bárbaro do que isso, aditei, são aqueles que vivem às expensas da miséria do próximo, que exploram, que usurpam os catadores de lixo, porque os que comem do lixo ainda têm o de que comer, mas há entre eles os vampiros da sua miséria, a máfia organizada dentro do lixão, daqueles que catam os papéis, as latas, as garrafas, as frutas podres. Disputam tudo com os urubus, os cães, os restos que são jogados lá. Mas os que recolhem, o que os catadores reúnem, acreditam-se donos do lixo. Pesam, empacotam e pagam o que querem, porque eles são os atravessadores que vendem aos compradores da cidade, que por sua vez também os exploram e moram em apartamentos de luxo, duplex, com vários automóveis. São esses os mais desgraçados, porque vivem da miséria dos que fazem os outros ainda mais miseráveis. Este é o mundo onde Jesus nos colocou para servirmos e nunca desanimarmos. Disse-lhe mais: quando as minhas dificuldades se fazem muito grandes e o desânimo às vezes ronda-me à porta das resistências, recordo-me de São Vicente de Paula e ele me alenta. São Vicente de Paulo foi o grande pregador da corte dos Valois, nota 23, Casa Real dos Valois, dinastia francesa que reinou por mais de 2 séculos, 1328 a 1589. Sucederam-lhe os Bourbons. Dicionário Enciclopédico Brasileiro Ilustrado. De França. Embora os seus sentimentos de fidelidade à corte e à religião, como confessor da rainha Margot, deu-se conta do sofrimento do povo, da sua miséria, das suas necessidades. Tocado por Jesus, abandonou a opulência das Tulherias e resolveu-se por atender aos pobres de Paris, logo mais de toda a França. Na grandeza da sua alma, o suave Vicente de Paulo percebe o sofrimento que dizimava a massa, que passava fome e era vítima da peste, enquanto o palácio exultava de sensualidade, de frivolidade. Ele saía a mendigar em nome de Jesus para atender os esfaimados que o inverno rigoroso vergastava. Eliminava e deixava marcas terríveis da destruição. Começou a distribuir sopa, a visitar viúvas e órfãos, pessoas mais necessitadas. E cada dia aumentava o número de miseráveis. Houve um dia em que ele distribuiu na cidade de Paris milhares de pratos de sopa. Porém, já não tinha onde buscar víveres. Pior do que os víveres, não tinha onde buscar lenha para fazer a sopa, nem fogueiras na rua para impedir que as pessoas morressem de frio. Naquela ocasião, São Vicente de Paulo foi a um príncipe pedir-lhe uma esmola para dar aos seus pobres. E o príncipe, muito revoltado porque São Vicente não estava mais na corte para atender às suas infelizes paixões. As pessoas gostam muito de ser assessoradas, acarinhadas sempre, e quando isso não se repete, odeiam e ficam muito magoadas, esquecendo de tudo quanto já receberam. Ignorou todo o carinho que ele lhe houvera dado por toda a vida e escarrou na mão generosa que tantas vezes o acarinhara na doença, fora distendida para perdoar-lhe os pecados graves, tivera paciência e misericórdia.
Ele teve um choque. Pôs a mão direita escarnecida para trás e com a mão esquerda voltou à tônica, retribuindo-lhe. Isto é o que mereço, muito obrigado, mas para os meus pobres eu lhe peço algo. Então, o príncipe, sensibilizado ante um gesto de tanta nobreza, pela humildade real ante a presença de Jesus, tão espontânea, reconheceu o seu erro e, como era um homem bom, apesar de amargo, desculpou-se emocionado. Irmão Vicente, ensina-me a amar, aquele que o fez tão grande porque o fez tão nobre. Ao que ele redarguiu. Não sou nobre. Sucede que aqueles a quem beneficio, a quem dou, a quem socorro, são tão doentes, tão ingratos, tão impiedosos para comigo, eles que recebem de mim, que acho justo que aquele que me dá seja duro, seja severo, seja rebelde. E sorrindo, São Vicente recebeu a bolsa de ouro que transformou em comida para os mais miseráveis. Joana de Ângeles, espírito, foi quem me narrou esse acontecimento, faz muitos anos, o qual teria sido presenciado pela viúva e nobre francesa Louise de Marillac, que, tocada de emoção, interditou o passo de São Vicente e se propôs a ajudá-lo. Abandonando a ostentação, vai com ele trabalhar em favor dos desafortunados do mundo, criando posteriormente a Ordem das Luísas, enquanto também nascia a Ordem Benemérita dos Vicentinos. Concluindo, disse a meu filho que fora ao bairro da Canabrava, é a estrela verde, meu filho, que continuava na terra, porque qualquer pessoa que se candidata ao bem nunca se deve preocupar com recompensa nem com gratidão. Aliás, em nossa casa, somos infinitamente felizes porque nunca passamos por um teste destes de São Vicente. A gratidão e o amor de milhares de almas generosas são tão grandes que não temos por que nos desestimular ante a defecção de alguns, a fraqueza de outros, que têm os seus problemas. Em consequência, nasce-nos um sentimento de maior ternura pelos que aparentemente são ingratos, pelos que nos perseguem, falam mal de nós e caluniam-nos. Eles estão fazendo-nos muito bem, embora se comprometam, porque isso nos beneficia. Porquanto, se formos muito aplaudidos e ovacionados, já recebemos a nossa recompensa. Mas se o não formos e perseverarmos, estaremos fazendo por amor ao amor não amado, e estaremos com a estrela verde engastada no zimbório do coração. Um companheiro contou-me certa vez que um homem invariavelmente ia a um jornaleiro que o tratava mal quando ele adquiria um periódico. Não obstante, ele sempre retornava e o jornaleiro perseverava em suas grosserias. Um dia, um senhor observou o fato e perguntou-lhe: ele é sempre assim grosseiro com o senhor? É sim. E o senhor continua tratando-o bem? Sim, porque não vou deixar que ele me ensine como é que devo me conduzir. Vou me conduzir como acho e não como ele pensa. Ele pode me escocear, bater-me, mas vou proceder com gentileza, porque sou educado. Que lição maravilhosa! É a estrela verde. Não revidar mal com mal, continuar sempre no compasso da espera e da paciência, fazendo o bem. Deixa a estrela verde brilhar, para que aquela que anunciou a noite santa de Belém projete claridade nas sombras do mundo. Para que isso se efetive, façamos também uma análise sobre a questão da fé. Só há ingratidão porque não há fé. Só há desamor porque não há fé.
Quando temos uma fé tranquila, constituída na certeza de que continuaremos a viver e que tudo se irá aclarar, a questão é apenas de tempo. Deus não tem pressa. Assim somos capazes de continuar amando com a mesma intensidade, sem qualquer mágoa. Ficamos efetivamente com aquela dor da pessoa não nos tratar bem, mas isso é amor. Temos esse sentimento porque amamos. Na hora em que não mais o tivermos, é porque já não amamos. O amor morreu. Cuidado. Coloquemos o combustível da esperança em nosso íntimo, para que o amor volte a brilhar. Um homem da cidade de Bauru, no estado de São Paulo, foi acometido do mal de hanseníase. Teve a coragem de renunciar a uma vida brilhante de literato e de jornalista para, na colônia de Pirapitengui, em Itu, São Paulo, erguer um hino ao amor e dialogar com seus irmãos marcados pelas feridas da enfermidade perturbadora. Também um sacerdote nascido em uma família de camponeses de Tremelot, perto de Louvain, uma pequenina cidade da Bélgica, ouvindo falar que havia criaturas que estavam padecendo em uma das ilhas do Havaí, num deserto imenso de corações e longe dos sentimentos humanitários, pediu ao Papa autorização para dar sua vida a fim de tratar das pessoas que eram desprezadas pelos que se acreditavam sadios. Teve a coragem, aos 18 anos, de renunciar a uma vida de gozos e de prazeres para tomar o hábito de sacerdote e viajar para a terrível ilha, ali se entregando à obra de atender aos seus irmãos necessitados de ternura, todos hansenianos. Esse homem, o padre Damião de Vester, que é o patrono dos hansenianos, entregou as suas horas de alegria para, em nome de Jesus, conjugar o verbo amar naquela ilha deserta e vulcânica, Molokai. Um dia, indo banhar-se nas águas de um rio, percebeu uma pequenina mancha no peito, uma despigmentação da pele num tom rósea pálido. Tomando de um espinho, cravou-o sem ter nenhuma sensação. Tanto se houvera dedicado aos enfermos que também se contaminou. Narram que, ao morrer, Damião de Vester fez com que, sobre a ilha, amaldiçoada, distante do olhar da humanidade, um perfume de flor de laranjeira permanecesse por 3 dias no ar, enquanto as marcas da doença, as manchas e as deformidades desapareceram do seu cadáver, o que fez com que fosse canonizado pela Igreja como São Damião, o protetor dos leprosos. Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, um jovem sonhador ouviu falar que na África havia pessoas doentes de um mal que na época ainda não tinha lenitivo nem cura. Ele então escreveu às autoridades do mundo pedindo que lhe mandassem $10, com os quais pretendia curar aqueles doentes, com essa importância insignificante. Pediu a Nikita Khrushchev, da Rússia, e ao presidente Richard Nixon, dos Estados Unidos da América, que cada país deixasse de produzir um avião de guerra. Com essa conduta, manteriam a mesma harmonia e o mesmo poder bélico, mas que cada um lhe desse um avião, o valor equivalente a um, e ele acabaria com todo o mal de Hansen do mundo, num prazo de 10 anos. Porém, não lhe deram os aviões. 6 meses depois, aquelas aeronaves já estavam ultrapassadas e não serviam para nada. A doença, por sua vez, havia aumentado naqueles 6 meses, porque o egoísmo dos chamados cristãos sem Jesus lhe havia negado a oportunidade de amar. Mas ele continuou a amar. Criou uma fundação na França que se espalhou pela terra e até hoje atende milhares de criaturas.
Esse é o amor que deveremos infundir uns nos outros, que deveremos ter uns pelos outros, de solidariedade, de ternura, de paciência, para que nossa vida seja feliz. O Natal é o momento culminante das bodas da humanidade com Jesus. Não é uma data da história, porque Ernest Renan asseverou que Jesus foi tão grande que não nasceu dentro do calendário. Ele dividiu a história em antes e depois dele. O Natal significa uma evocação deste momento sublime em que o Rei Solar desceu à convivência com as criaturas humanas miseráveis, sem se tornar miserável, quando conviveu conosco, os pecadores, sem tornar-se um igual pecador. Quando nos ensinou a amar a luz e dizer que a pobreza era o maior dom, mas não a pobreza da miséria que leva o indivíduo ao desespero.